Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite a todos, mais um Papo Espírita no ar. Hoje as nossas convidadas são as médicas Débora Moraes, Fabiola Zanetti, além da Miriam dos Anjos, tudo Olá, bem? Tudo jóia. E nós vamos conversar sobre um projeto novo que elas vieram aqui contar pra gente. Qual é? É um projeto da Associação Médico Espírita do Distrito Federal, em parceria com a Comunhão Espírita de Brasília. Bem-vindas, Fabiola e Débora. O prazer é nosso e a gente quer falar sobre esse projeto que se chama O Sagrado em Nós. E ele vai tratar dos centros de força que existem no nosso corpo. Nós vamos explicar o que são os centros de força e os desequilíbrios que esses centros de força podem promover no nosso corpo físico, né? Então, queria começar perguntando para vocês o que são os centros de força e como que funciona esse equilíbrio deles no nosso corpo. Quem começa? É um prazer estar aqui com vocês novamente. E os centros de força, na verdade, eles fazem parte, né? É uma estrutura transdimensional que faz parte dessa interface físico-etérica. Como nós vamos ver, esse projeto ele estimula a gente conhecer um pouco mais, além da matéria física, nesse corpo que liga a matéria física ao nosso espírito, que é o nosso perispírito, aonde é designado e tem esse centro de força, que são verdadeiros fulcros energéticos, como diz André Luiz nas suas obras, em que faz a interação e a profunda ligação e especialização das nossas células do corpo físico. Nas tradições milenares, chamado de chakras, já muito bem estudados, mas observa-se que essa estrutura transdimensional é como se o chakra tivesse um pouco mais externo no nosso duplo etérico e o centro de forças, trazido por André Luiz, fosse uma estrutura ainda mais sutil e mais profunda dentro dessa estrutura. Então, acho que vai ser bastante interessante. Então, o centro de força, ele faz a ligação entre o perispírito e o corpo físico, é isso? Alguma coisa assim? Na verdade, são fulcros energéticos. O que é um fulcro energético? É como se fossem transdutores, em que vai fazer uma ligação entre dimensões energéticas diferentes, entre a parte mais sutil e a parte mais material, né, e mais densa da nossa matéria, do nosso corpo físico. E ele já é descrito, como nós falamos, e estudado por tradições milenares. André Luiz também coloca isso nas obras, e ele acaba sendo realmente um foco de estudo das associações médico-espíritas, exatamente pela ligação desses núcleos no nosso perispírito com as células do nosso corpo físico. Então, quer dizer que se está no perispírito, o espírito, que é o ser humano, sem o corpo físico, ele mantém esse centro de força. É isso? Exato. É interessante, né, Miriam? Porque me chamou a atenção agora. Isso nos traz a ideia, né, desse ser integral, o espírito imortal, nessa visão ampliada do ser, envolvendo várias dimensões: o corpo físico, o perispírito e o espírito. O perispírito como esse elo de ligação entre o corpo físico e espírito. E os centros de força localizam-se nesse corpo perispiritual, no perispírito, estabelecendo ligações profundas, íntimas com o corpo físico. Então, ao desencarnarmos, sim, mantemos o nosso perispírito, né, o processo de morte biológica, né, o corpo físico é que fica, mas o espírito segue a sua jornada na imortalidade, levando o seu perispírito e, portanto, com ele os centros de força, né? E é interessante a gente dizer, já no início, né, dessa íntima relação entre essas várias dimensões do ser. Porque enquanto nós nos atemos apenas à análise do biológico, do corpo físico, nós perdemos a oportunidade de conhecer, né, esses meandros que são nossos e que trazem uma correlação profunda com
tudo em torno de nós. Então, conhecer essa seara, poder atuar nela, né, equilibrando na perspectiva de, ao conhecermos, equilibrarmos, trabalharmos com vistas à harmonia desse ser integral. Essa é uma das propostas do projeto Sagrado em Nós. Então, ainda perguntando sobre o que são os centros de força, quantos centros de força existem no nosso corpo? Porque a gente aprende Sim. no passe, né? Que a gente, no passe da casa espírita, tem tem o reiki, tem o jorei, né? Outras formas de imposição de mãos, de transmissão de forças, e que eles usam alguns locais. É isso? Seriam esses os centros de força? Sim, nós temos, né, Débora, como principais 7 centros de força ou chakras, mas existem vários outros que não são descritos, e que estão também em perfeita ligação com todo esse nosso, vamos dizer assim, arcabouço eletromagnético. Então, mas para fins didáticos e para fins do projeto, nós vamos seguir aquilo que André Luiz já nos coloca, que são os 7 centros de força. E que cada um tem a sua especificidade, tem a sua função, como diz a colega Débora, eles têm uma profunda inter-relação com os nossos corpo físico, através das suas glândulas, através dos seus plexos, e conhecendo essa estrutura, como funciona, já que André Luiz nos coloca claramente que ele recebe os influxos mentais do nosso espírito, então daí a gente vê a importância de nossos pensamentos poderem gerar, mais uma vez, a questão da nossa saúde, do nosso adoecimento, no entendimento dessa complexo que é, e é extremamente bonito nós aprendermos. É como se nós fôssemos subir uma montanha. Cada um é uma jornada, cada um é importante para que a gente possa alcançar aquilo que Débora estava colocando, que é a busca pelo nosso autoaprimoramento. Quais são os nomes dos centros de força, Fabíola? Os centros de força, eles são denominados a partir do centro básico, depois nós temos o genésico, alguns descrevem o esplênico, temos o centro gástrico, o centro cardíaco, o centro laríngeo, o frontal e o coronário. Então, cada um desses com a sua respectiva estrutura biológica, seu plexo nervoso, as suas funções do ponto de vista psicoemocionais e espirituais, além disso, as suas questões até de funções morais, como a gente muitas vezes vai aprender ao longo dessa jornada. Nossa, colocaram uma coisa, a doutora Fabíola colocou uma coisa interessante, pensamento, né? Às vezes a gente não tem, nós da doutrina espírita, a gente até tem um entendimento mais complexo do que é o pensamento, né? Mas às vezes a gente fica pensando, não faz ideia de quanto essa energia do pensamento, essa energia mental, ela interfere. A minha pergunta talvez seja, se nós não paramos de pensar porque temos um pensamento contínuo, foi a nossa herança, né, quando nos tornamos hominídeos, né? Se gera energia mental, essa nossa energia, quando é positiva ou negativa, né? Depois, se vocês quiserem explorar mais isso, ela atinge todos os plexos ou ela é como se direcionada, entre aspas, para determinado plexo conforme essa vibração dessa energia? Já existe algum estudo nesse nível? Ela atinge não só todos os centros, mas todas as células. Os trilhões de células do corpo físico e esses trilhões de células do corpo perispiritual. Então, se nós parássemos para pensar no que é a força desse pensamento, no quanto o pensamento é capaz, não é, de atuar, de criar, de agir, e aí então nós surgimos como co-criadores, não é? Co-criadores de experiências felizes ou infelizes. Então, o pensamento, sem sombra de dúvida, é uma força de criação que impacta todos os nossos corpos, né? Todas as nossas dimensões. Mas eu queria trazer algo que a Fabíola trouxe. Essa jornada do sagrado em nós é como se fosse uma jornada ascendente, como se partíssemos
do sopé de uma montanha em direção a seu ponto mais alto. E nesse estudo, nessa vivência, nessa jornada conjunta, não é? Nós temos por objetivo dentro do projeto trazer as questões morais, fazendo uma correlação com as falas do Cristo, com as bem-aventuranças, mostrando que o principal processo de adoecimento que envolve todo esse concerto que estamos trazendo aqui, relacionados aos centros de força, mas a principal causa do adoecimento do espírito imortal é a falta, a incapacidade ainda de amarmos. Então, esse projeto caminhará lado a lado com esse aspecto moral, né? Com as lições evangélicas do Cristo. Subiremos juntos essa montanha. Porque o adoecimento, a gente nessa visão da saúde integral, Sim. a gente tem aprendido que o adoecimento é uma questão moral também. A forma como eu penso, né? Por exemplo, se eu não me amo, e eu nem sei que me amo, né? Eu acho que me amo, mas eu não me amo, não sei amar o próximo. Sim. Aí eu tenho um problema de uma falta de perdão que eu não dou, né? Eu fico com uma mágoa, um ressentimento, eu vou cultivando aquilo. Eu nem percebo que eu estou atingindo centros de força. Sim. E eu imagino que esses centros de força podem, na sua desregulação, no seu desequilíbrio, né? Eles vão impactar naquelas células correspondentes do corpo físico, causando um adoecimento. Se eu trabalho essa minha parte moral, essa minha parte do amor, como vocês estão descrevendo, eu vou impactar esse funcionamento dos centros de força. Sim. E vou impactar todo o meu corpo físico, trazendo mais saúde para mim, não é isso? Mais harmonia, mais equilíbrio, não é? Isso. Fundamental o que você falou. Porque a gente aprende, né, que a última que vai responder a tudo isso é as nossas células, que são, né, estruturas que também têm o seu nível de inteligência, como, né, animálculas infinitesimais, que obedecem ao comando maior, que é do nosso mente, do nosso espírito. Então, essa ligação profunda, e hoje a gente percebe cada vez mais que a ciência vai buscando essa conexão entre as nossas emoções e as respostas que nós vamos ter no nosso corpo. Porque você falou muito bem, se nós não aprendemos a perdoar, nós vamos sim impactar determinados focos, né, energéticos, esses centros de força ligados à nossa experiência no aprendizado do amor. E isso aí pode trazer, muitas vezes, consequências na área aí da nossa querida colega Débora, né, da cardiologia, né, com tantos impactos nos adoecimentos cardiovasculares e em tantos outros. Então, a proposta desse projeto foi exatamente a gente colocar na nossa prática, né, Débora, no nosso dia a dia, a oportunidade de aprendermos juntos e de entender que a autorresponsabilidade é fundamental, o autocuidado é fundamental, que seja o profissional de saúde qual for, por mais competente que ele seja, ele é apenas um instrumento, mas que o processo mesmo de cura é a autocura, porque é através desse esforço, desse conhecimento, é que a gente vai conseguir os caminhos, as respostas para encontrarmos o equilíbrio. Porque todos nós buscamos isso, né? Todos nós buscamos saúde, todos nós buscamos paz, né? Serenidade. E o mundo hoje nos demanda muitas coisas que facilmente nos deslocam do nosso centro, né? Da nossa direção em relação a isso. Como a gente ainda não está sedimentado nesse entendimento, a gente, às vezes, está até com a boa intenção de buscar, por exemplo, uma melhor decisão, né? De buscar um melhor entendimento com alguém, mas a gente, às vezes, ainda não sabe como resolver. E aí isso vai impactando a nossa saúde, né? É uma visão que a gente vem trazendo para cá, para o programa, né? Em muitas oportunidades. E essa vai ser mais uma Nossa, eu tô achando, né, super interessante, porque sai daquela
noção só do racional, né? Então, conhecer esses centros de força, que tipo de emoção acelera ou desacelera, não sei como é que acontece o desequilíbrio ainda, né? Vocês vão nos falar se for possível, mas o interessante é aprender a lidar com esse desconhecido que temos em nós, né? Então, além da questão do conhecimento, né, da informação, tem uma proposta de vocês de prática disso, não é isso? Exato. No projeto? O projeto tem essa proposta, né? Nós traremos uma parte teórica, né? Uma parte teórica que tentaremos deixar sucinta, e uma segunda etapa de cada encontro em que nós traremos vivências, né, diferentes maneiras para acessarmos, para sensibilizarmos essa instância de nós, né? Então, numa proposta de, como você bem trouxe, né, reconhecer, trazer à tona, conhecer as emoções, onde elas se desequilibram, e nesse processo, em que o primeiro passo é realmente esse, o conhecer-se, onde que o ser autorresponsável pode colocar-se no sentido da reharmonização, do reequilíbrio, compreendendo, não é? Como se deve pautar nesse sentido. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que as vivências nos ajudarão, né? Eu acho fundamental, porque a gente que já está buscando esse trabalho, a gente ainda se depara se eu estou com raiva, se eu estou com tristeza, ou se eu estou frustrada. O que está acontecendo comigo aqui, a gente ainda não sabe. E como isso está impactando o meu corpo físico, menos ainda. Às vezes a gente já tem pessoas que já sentem uma dor de estômago, né? Sentiu alguma coisa, passou por uma situação, a pessoa já liga, estou com uma dor de estômago. Mas ela não busca, às vezes, trabalhar como é que eu posso ver essa situação de uma forma diferente, né, para que eu não me afete dessa forma. Então, eu imagino que essas vivências que vocês vão permitir, nós aqui já sabemos que vamos participar do projeto, e a gente depois vai falar para vocês como se inscrever, quando vai começar e tudo, mas eu imagino que ainda passe por esse reconhecimento também, né? Mas numa forma de dinâmica, alguma coisa que a gente vai aprender a olhar para dentro da gente e entender o que está acontecendo, e ainda mais entendendo que isso está trabalhando centros de força e células ali, não é isso? Sim, é exatamente isso que a Débora colocou. A gente pensou nesse projeto para que trouxesse, a palavra que eu gostei muito que a Débora falou foi sensibilizar, nos sensibilizar em relação a isso que é essa estrutura maravilhosa, esse sagrado em nós, que é o nosso corpo físico, ele transdimensional, né? Ligado ao nosso corpo sutil, e todas as estruturas que nos foi dada, né? pelo divino amor, para que a gente pudesse exatamente evoluir. Então, sensibilizar, e a sensibilização a gente vai ocorrer através da interação com o público que participar, através dessas vivências que vamos trazer, através de músicas, poesias, que possam realmente perceber essa dimensão impressionante e maravilhosa que nós todos temos, né? Se nós observarmos todo o funcionamento orgânico, a perfeição que ele é, né? Então, o que nós precisamos entender para que a gente possa, ao longo da nossa jornada na Terra, a gente cuidar desse vaso sagrado, né? Como sempre nos traz os benfeitores espirituais, de uma forma mais plena, de uma forma até para entender, se caso adoecermos, fazer esse processo que você nos disse, né, Ana? Para que eu estou com essa dor? Por que meu estômago dói? Por que meu coração está palpitando nessa hora dessa raiva? Então, nós vamos perceber que está tudo interligado. Nós vamos trabalhar, estudar didaticamente, mas é tudo interligado, porque é dessa forma que a vida acontece, né? E é por isso que é o sagrado em nós, porque está em nós. Nós somos esse ser multidimensional. Vivenciamos uma experiência aqui na Terra, mas nós somos espíritos imortais. Então, nós temos que entender que esse potencial, essas potencialidades
de reequilíbrio também estão em nós. Nossa, Esse é o motivo. eu tô ficando apaixonada, gente, por esse projeto. Enquanto vocês estão falando, né, Ana, eu tô aqui imaginando, a gente sabe que quando a gente reencarna, célula a célula, né, do perispírito, vai junto. Aí eu tô pensando aqui, meu Deus, como é complexo, como é divino esse processo, se a gente parar para pensar, não é? E o quanto que a gente tem de responsabilidade em manter, em permitir uma evolução junto conosco dessas células que são os animáculos e infinitesimais, né? Ou seja, são bichinhos vivos, né? Que estão sob o nosso comando. Então, assim, que responsabilidade nossa, permitindo, porque elas também vão evoluir, né? Como nós evoluímos, né? Eu falei, meu Deus, como as coisas são fantásticas, né? Vocês estão mostrando um mundo bem... Essa palavra que você trouxe, né, Miriam? A autorresponsabilização. Eu acho que pensarmos sobre esses temas nos faz ver que a saúde é uma conquista individual da criatura imortal. Nós nos colocamos, quando então, né, ampliamos esse olhar, nós nos colocamos como os artífices das nossas trajetórias. E isso é maravilhoso, porque isso está aí ao nosso alcance, só que vamos, muitas vezes, numa postura infantil, né? E talvez guiados pela ignorância do nosso estágio evolutivo, terceirizando essa responsabilidade, acreditando que o outro, seja um profissional da saúde ou não, né? Os terapeutas, detêm a capacidade de entregar-lhe aquilo que só a ele cabe realizar. Então, essa autoconquista, a autorresponsabilidade, o colocar-se como o protagonista da sua vida, da sua saúde, eu acredito comece também pelo conhecimento que esse projeto irá trazer, né? Agora, você vê como a visão de quem vai estar presente nesse projeto, quem se interessar por ele, já tem que passar por algumas etapas, né? Porque a gente tem, vocês são médicas, trabalham em consultório, né? Recebem todo tipo de paciente, e vocês têm desde aquele paciente que não vai se responsabilizar nem um pouco, não, o tratamento ele nem vai seguir, né? Exato. Não tem? Ou então traz o tratamento pronto. Não deve ter. Nem vai seguir o tratamento. Se ele seguir e alguma coisa for acontecendo com ele, o médico é o responsável. O doutor, a doutora que resolva isso. Sim. E eu não tenho nada a ver com isso, eu não observo o que eu estou fazendo, nem nos meus hábitos de dia a dia, muito menos meus hábitos mentais, né? Sim. A gente tem ainda uma ignorância muito grande sobre a nossos próprios pensamentos, né? As nossas próprias emoções e como aquilo mexe com a gente. Muita gente, não tenho tempo, eu não isso pensar nisso não. Então, leva muito tempo pensar nisso. Não é? Eu imagino que quem vai se interessar já tem que querer se autorresponsabilizar, né? Já está naquele... Não, eu vou me matricular, eu vou frequentar, porque eu quero conhecer mais desse negócio, porque sou eu. E já tem muitos médicos, a gente entrevista muitos médicos da Associação Médico Espírita, né? Seja do DF, do Brasil, que já falam que o médico, ele é um facilitador. Sim. Ele conhece as medicações, claro, os medicamentos, é ele quem sabe esse funciona melhor para esse tipo, esse não, tem que conhecer as reações, isso é o papel do médico, né? De resto, a gente vai ter que trabalhar para que aquilo funcione dentro do nosso corpo, né? Principalmente se a gente considerar, né, a Ana, a Fabiola, a Miriam, que a gênese da grande parte das doenças encontra-se no espírito. Então, o médico, ele auxilia, ele facilita, né? Os tratamentos da medicina atual atuam mais ou menos como aquela tarefa, né? Em que há uma grande infiltração, você tira a casca, você reboca, mas se você não corrige a infiltração no seu cerne, ela voltará.
Então, o médico pode, nas cirurgias, extirpar os tumores, benignos ou malignos, através dos medicamentos, aliviar algumas dores, mas se não houver a participação ativa da criatura, o processo volta, porque atuamos no efeito, mas não atuamos na causa. Exato. Então, nós acreditamos que os caminhos, a medicina, inclusive, caminha para isso, para a era do espírito, em que nós teremos que considerar, como a Fabíola bem disse, né, essa visão transdimensional do ser. Porque enquanto acreditarmos, né, que o corpo físico e os efeitos que ele traz, né, é o caminho definitivo, nós continuaremos, né, como estamos. Curamos algo aqui, resolvemos, né, entre aspas, mas a causa continua, aquele processo surge ou naquele mesmo local ou em outro, mas proveniente da mesma causa, da mesma questão que não foi resolvida, que não foi abordada, né? Que não foi sequer aventada, porque nós temos essa tendência, é um comportamento que nós condicionamos durante muito tempo, sim. não é? De terceirizarmos as nossas dores, terceirizarmos as nossas questões, e são locais muito cômodos, não é? A gente vai seguindo na vida dessa maneira. Mas os tempos atuais nos pedem uma postura mais madura, mais responsável, né? Quem sou eu e qual o meu papel nesse processo de cura do espírito imortal? Porque estamos todos, tal qual o filho pródigo na parábola, caminhando em direção à casa paterna, caminhando em direção a essa conexão íntima e profunda com o Criador, que poderíamos dizer é sinônimo de saúde. Como Emmanuel bem nos lembra, saúde é a completa harmonia da alma. Exatamente. Então, completa harmonia da alma teremos quando a nossa conexão com Deus e suas leis for também integral. Esse é um processo que começa na conscientização de quem somos, para onde vamos e o que nos cabe fazer nessa caminhada. Pois então, é tão interessante esse projeto, né? Fico pensando aqui, é tão difícil a gente perceber que está em desequilíbrio, né? Só ver o efeito, né? Sempre se preocupar com as causas, mas como é que, nessa visão, né, do sagrado em nós, como é que a gente consegue perceber que estamos em desequilíbrio? Porque, às vezes, de repente, esse desequilíbrio não é assim tão nítido, né, que eu percebo numa dor de estômago, num ataque cardíaco, né? Como é que eu entendo isso melhor? Fora que o desequilíbrio deve ter um tempo. Eu até atingir o imagino, nosso corpo, né? Sim, sim. Não é de imediato, né? Não, então eu estou construindo um câncer, sei lá, né? Quanto Sim. tempo eu estou construindo alguma coisa, né? Uma diabetes, sei lá. Eu vou começar e depois a Eva pode até complementar, né? Mas como a gente perceber esse desequilíbrio? É nos autoconhecendo. Porque se nós tivermos esse cuidado da autopercepção, você, como bem disse, Ana, vai passar tempo sem que você perceba que muitas vezes um sintoma é um alerta. Porque o nosso organismo, ele é extremamente sábio. Então, diante de sintomas que a gente não consegue definir, aquilo que às vezes nos incomoda, ou aquelas questões relacionadas até à nossa questão psicoemocional, que muitas vezes, assim, por questões de estar sempre ruminando dentro daquele mesmo pensamento, a gente pode, sim, começar a desequilibrar sutilmente com determinados mal-estares, que podem, sim, ser através dessas atitudes, e aí abrir campo também até para as outras energias e outras as sintonias que podem, de certa forma, sobrepor-se e aí fazer todo o processo de desequilíbrio, que pode começar de uma forma sutil, funcional, que vai ao médico, faz exames e não acontece, não consegue detectar nada Isso é ali muito nos comum, exames, Muito né? comum. E aí fala, o que está acontecendo? É por aí, né, Débora? Sim, é uma desconexão, né? Uhum. Como a Fabíola bem trouxe, essa desconexão com a nossa essência, não é? Nós somos de essência
amor. Então, os nossos adoecimentos, eles têm início nessa distonia, nessa desconexão com o amor, com a lei maior de Deus. Isso vai vindo pouco a pouco, de uma forma gradual, né? Até que realmente atinja níveis severos e se manifeste. Então, concordo com a Fabíola, a melhor forma é que façamos, não é? As nossas pausas avaliadoras, os silêncios, para que possamos escutar, né, as nossas instâncias mais íntimas. Hoje, na sociedade atual, nós vivemos momentos em que vários pontos de distração nos atraem. Nós somos criaturas ainda numa esfera, num estágio extremamente sensoriais. Nós ainda buscamos os prazeres, né, do corpo, da carne, E em certo nível não há problema nisso, mas é preciso que a gente faça esses questionamentos. Será que não estamos muito no comando do exterior? Será que não estamos nos distraindo com tudo que a vida na matéria nos traz? Será que estamos reservando um pouco de nós para essas autoanálises, esse autoexame, portas adentro dos nossos psiquismos? Porque a sociedade hoje, nesses modelos éticos, né? O modelo materialista, hedonista, utilitarista, reducionista, nos cobra posturas. Eu costumo dizer que nós vivemos a sociedade dos anestésicos. A dor não é aceita. Sim. E muitas vezes é através da dor que se inicia, como a Fabíola bem trouxe, nesses processos. Às vezes é um desconforto, é uma emoção que me pede o recolhimento. O que fazemos? Vamos para fora, tentando nos distrair. E as pessoas dizem, mas você está muito triste, você está muito calada. Você tem que sair, você tem que se divertir. E engraçado que eu vivi um momento desse um tempo atrás, durante a pandemia até, e eu não tinha vontade de sair. Assim, me chamavam porque eu gosto de pedalar, né? E eu pedalava em grupo e tudo, e eu não tinha vontade de encontrar com ninguém. Graças a Deus eu estava fazendo terapia e eu comentei isso com a minha terapeuta. Eu falei assim, eu tenho vontade de sair sozinha. Então eu saio com a minha bicicleta para Brasília, eu ando lá, eu saio sozinha, eu não tenho vontade de ver as pessoas. E ela falou, eu achando que aquilo não estava errado, bem, né? Tem alguma coisa esquisita. Ela falou, um momento, é um momento, você está vivendo uma coisa sua, interna, acolha isso. E eu saía refletindo, fazia prece, eu pedia, eu conversava com o meu mentor, me ajuda, eu não estou enxergando isso, eu quero tanto entender isso, fazes, né? É uma forma de meditação, né? Interessante isso. Porque a pandemia, ela nos alertou muito sobre isso, né? Exato. Tivemos muito, assim, a demanda de ficarmos conosco. E muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu sou muito enjoada, eu não quero ficar comigo, não. E aí foi uma série de problemas que aconteceram, né? Mas, por outro lado, muitas pessoas se reencontraram nesse caminho, que é a proposta que a gente quer colocar, né? Que todos nós somos responsáveis exatamente para estarmos atentos. E até a contemplação da natureza, como você mesmo falou, coisa maravilhosa. Quantas pessoas passam por momentos lindos aqui em Brasília, lugares lindos, e que sequer observa, né? Uma árvore, um ipê florido, uma coisa, porque está totalmente desconectado. Não, e você tem que estar sempre com outras pessoas para se distrair. Mas eu também achava que era assim, até que eu fui entendendo que quando você está passando, às vezes, por um momento, não tem nada demais em você ficar mais com você mesma e, às vezes, não participar disso. Mas você está se consultando também, né? E as pessoas, não só na
medicação, né? Que a gente corre para medicação, para ficar, não, minha serotonina tá baixa, e aí eu tô em depressão e eu tenho que sair disso, porque você fica desconfortável com aquele sentimento, né? E tem outros excessos, né? Já tá quase acabando. Tem o excesso também como é que é? De zelar em excesso pelo corpo, né? Então, aquela coisa de não sair da academia, né? Deus, né? Exato. Que idolatramos. Idolatramos essas fugas, né, que a gente busca são... Tem muita coisa, né? Às vezes a internalização que você falou que para você era um momento interno, tem pessoas que vão entender que a depressão é esse momento. Não é esse momento que nós estamos falando, né? Deixar bem claro. Mas é que entrar em contato com suas dores e suas questões é muito difícil. Então, você prefere fugir disso. Não quero pensar nisso. Eu vou me isolar. Não, ou eu vou me isolar, ou eu vou para o coletivo. E eu não trabalho, ou eu vou me medicar sem vontade de tocar naquele problema. Então, eu me ocupo, né? Quantas vezes as pessoas também, não tenho tempo para isso. Mas por que você não busca uma leitura? Eu não tenho tempo para isso, eu trabalho demais, não é não? E aí, o negligenciar desse momento vai resvalar para o desequilíbrio do centro energético e que poderá, num futuro, se continuarmos negando a necessidade desse olhar, desse autoconhecimento, para enfermidades no corpo físico e a coisa caminha. Vai caminhar, não é? Só lembrando, antes de eu pedir para vocês darem a dica aí do curso, né, das inscrições, que se muita gente pensar assim, mas se eu sou totalmente responsável e uma criança adoece, como é que essa criança adoeceu se ela nem consciência tem? Mas a gente é reencarnacionista, né? Então, eu queria que vocês rapidamente explicassem, a gente já falou sobre isso algumas vezes, mas retomando. Como é que funciona isso? Quando a gente não vê possibilidade daquilo ter sido construído nessa vida. Os processos de adoecimento, né? Nós temos, dentre os processos de adoecimento, causas atuais, que estão geralmente relacionadas às nossas imperfeições morais, mas nós temos o nosso passado. Todas as nossas atitudes ficam registradas, não é? No nosso perispírito. E aquilo que fazemos contrariamente à lei de Deus, né? A lei de amor, a lei magna, ela se imprime no nosso perispírito como uma lesão, como uma solução de continuidade. E numa nova proposta reencarnatória, esse corpo perispiritual, que é um molde, não é, para a formatação do corpo físico, ele traz esse ponto de fragilidade que existe ali pela conduta do ontem, contrária à lei, para o corpo físico. Então, existe uma fragilidade na ligação desses dois corpos, né? O corpo físico e o perispírito. Esse ponto de fragilidade é um ponto que pode trazer a doença, às vezes em tenra idade, ou então fica ali, como se fosse um plugue, à espera de que algo o acenda, que aí dependerá, num futuro próximo, das condutas morais daquela criatura. Então, para entendermos o adoecimento na infância, seja na mais tenra infância ou ao longo da vida dessa criança, desse ser que reencarna, é preciso entendermos que nós somos espíritos imortais com uma trajetória anterior de escolhas felizes e outras escolhas nem tanto, né? E responderemos por tudo aquilo que tivermos feito, escolhido, sempre dentro da justiça divina, que é justiça, mas é também misericórdia e amor. Ou seja, a gente está construindo com todo esse trabalho
uma encarnação mais saudável. Mais saudável. Sim. Uma próxima melhor, né? Uma próxima melhor. Pode Próxima ser que melhor. dessa a gente não escape tanto, mas com certeza Exatamente. vamos carregar os Aham, aprendizados. Sem Porque dúvida. não estamos livres do adoecimento, mas nós já vamos encará-lo de uma outra forma, não é isso? Sim. E só para fechar, essa questão da criança, tem um núcleo familiar também que está Núcleo envolvido. familiar. Então, eu Sim. acho que esse é interessante, porque É. não vem sozinho, vem com aquela necessidade da educação. para Da todos, educação né? para Sim. todos, é verdade. Bom, agora, a gente, para encerrar, Fabíola, conta aqui para o nosso telespectador, Sim. quem nos assiste, como é que vai funcionar o curso e como é que vão ser as inscrições. Nosso curso, né, o Sagrado em Nós, vai ser, na verdade, uma jornada. A jornada começa esse ano, vai ser aos domingos, mensalmente. Começaremos no dia 27 de agosto de 2023, às 16 horas, aqui na sala 203 da Comunhão Espírita de Brasília. Serão vagas limitadas, porque vai ser presencial essa jornada. E nós convidamos a todos, porque essa jornada vai levar quase 2 anos, porque nós vamos estudar primeiro o módulo, o perispírito, depois nós vamos estudar os centros de força, cada um deles, e vamos estudar também as relações entre o Evangelho, esses centros de força, as questões relacionadas à obsessão, questões espirituais ligadas também aos desequilíbrios desse centro de força. Então, todos convidados, as inscrições serão abertas a partir do dia 7 de julho, no Instagram da Associação Médica Espírita do Distrito Federal, @ame.Distrito Federal. E todos estão convidados e serão muito bem-vindos. Não haverá transmissão ao vivo? Pois é, em princípio não. Então serão A 50 gente- felizardos. 50 vagas iniciais, né? E nós vamos começar. E Sim. quem sabe aí no futuro a gente possa também transmitir, né? Pelo menos gravar, gravar né? e assim. Mas fica aí o convite para que todos estejam conosco aos domingos, às 16 horas, Tá ótimo. aqui na Comunhão. Muito obrigada, então, Fabíola, Débora, Prazer. Miriam. Foi um Nossa, prazer foi receber ótimo. vocês. Adoramos, eu e Sim, Miriam. Já nossa. queremos Já estamos garantir aqui, a nossa já. vaga, não é? Já botou na agenda. 7 de julho, inscrição. Inscrição, isso mesmo. Maravilha, nós que agradecemos, né? E eu Mas- quero aproveitar aqui o finalzinho, já nas nossas despedidas, aproveitando que a Fabíola trouxe da jornada, eu queria dizer para o público e para nós todos, né? Caminha devagar. Não corras, não tenha pressa, pois aonde tens que ir é até ti. Ai, meu Deus, que Meu bom, Deus. né, Miriam? Perfeito, Porque às vezes a gente fica com pressa, né? É muita informação. Fica na ansiedade, tem, Não é? tem que chegar lá. Mas eu digo assim, meu Deus, essa informação toda está chegando para nós agora, né? Sim. Pelo menos assim, nesse corpo físico. Não sabemos se já do outro lado a gente já se direcionou para essa tarefa. A gente acha que sim, porque estamos aqui nos encontrando e já isso está acendendo todas as luzinhas, Sim, né? Sim. Mas a gente espera que esse convite tenha também tocado seu coração e pedimos que, se você gostou, porque tem muito mais além do curso, né? As informações que a gente trocou aqui servem para todos nós, para a gente incluir na nossa vida, com curso ou sem curso. Isso. É importante que isso tenha aberto uma portinha para você buscar esse autoconhecimento, buscar essa cura interior, todo esse trabalho que a gente vem fazendo aqui no Papo Espírita através da AME Brasil, da AME Distrito Federal, com os coordenadores dos cursos de Joana de Ângeles que a gente traz aqui. Temos informação sobre essa saúde integral que é muito importante para você. Então, não deixe de curtir aqui o nosso programa, compartilhe, comente, dê o seu like e se inscreva no canal da Comunhão Espírita no YouTube, na TV Comunhão. Nós esperamos vocês na próxima quinta. Até lá!